Olá, hoje é com grande prazer que nós temos a doutora Ana Maria Felices Bastos, que ela é uma especialista no desenvolvimento infantil, né, e que tem uma empresa muito interessante que é a Descobrir Brincando. E nós temos um grande privilégio aqui na SPDM, que ela faz uma consultoria para as nossas creches, né, e tem sido uma relação muito produtiva. Hoje ela vai falar da importância dessa primeira, até da primeiríssima infância, né? E quais são os conceitos importantes que a gente possa ter. Em primeiro lugar, obrigado por você estar aqui, obrigado por essa gentileza de nos fornecer toda essa experiência e conhecimento que você tem para a gente poder transmitir o máximo possível aqui para o nosso público, né? Então, a primeira pergunta que eu faria para você, o que é importante nessa primeira infância? Bom, primeiro, obrigada, doutor Ronaldo, pelo convite. É um prazer esse trabalho que a gente tem feito com a SPDM. E sempre um prazer falar, né, dessa fase, que é uma fase tão única, né, e de maior transformação que a gente tem durante toda a nossa vida, que é a primeira infância. E esclarecendo que essa primeiríssima infância, né, que é esse recorte específico dos 0 aos 3 anos, né, então, quando o senhor pergunta o que a gente, né, o que precisa, né, que ambiente é esse, né, eu acho que um ponto bem importante é que são estudos muito recentes, né, com o avanço das tecnologias, o estudo da neurociência. A gente hoje tem muitas evidências científicas comprovando, né, sobre o que acontece nesse período, né, que é um período relativamente curto comparado, né, a toda a nossa história de vida, mas de maior transformação, de maior atividade cerebral. E eu acho que é tão importante porque a gente atua, né, com profissionais, a gente acredita muito, né, o Descobrir Brincando, a nossa teoria de mudança é que construir as competências, né, nesse capital humano que está em contato com essas famílias da primeiríssima infância, é que a gente fortalece a relação desses cuidadores com essas crianças. Que isso sim é a base para o desenvolvimento integral, para que as crianças possam se desenvolver em todo o seu potencial. Então, quando a gente fala desse ambiente, a gente está falando basicamente, né, dessas relações que a criança constrói com o seu entorno, né? É a partir dessas relações, então, com seus cuidadores em casa, né? E a partir do momento que essa criança entra num ambiente coletivo, que muitas vezes é a creche, é uma entrada, né, nesse recorte da cidade de São Paulo, muitas vezes essa criança entra com meses, né? E passa a maior parte do seu dia, né, no período que ela está ativa, acordada, ela passa nessa instituição, na creche, né? Então, a importância da gente oferecer um serviço de qualidade. E aí, aliado a isso, todos os desafios, né, da nossa cidade, como São Paulo, que é uma cidade, muitas cidades dentro de uma cidade, então não há uma regra. E eu acho que e a gente tem esse cuidado, esse foco. A gente sabe que informação não basta, né? A gente tem documentos importantíssimos, norteadores, como o currículo da cidade, mas a gente sabe que a informação por si só não basta. Então, a nossa energia, a nossa expertise é em pensar em estratégias, né, que vão apoiar esses educadores, no caso das creches, de boas práticas, né? Que a gente sabe que tem muitos desafios. E quais são essas boas práticas? A gente pegar um bebezinho, né, para mim, até os 3 anos, é um ser indefeso, né? E quais são os estímulos, né? Quais são as coisas mais importantes que a criança quer? Lógico que ela tem que estar limpa, alimentada, que ele tenha dormido, né? Esse todo mundo sabe que o bebê dorme muito e precisa estar alimentado e limpo. Além desse, quais são, assim, os protocolos que as pesquisas têm mostrado, né? Sim, esse é um ponto bem importante, né? Quando o senhor traz a questão do bebê ser, né, um ser ainda frágil, né? E eu acho que um ponto que a gente começa, até nesse trabalho com os educadores, é de uma linha tênue, né, entre um bebê que depende dos cuidados de um adulto para sua sobrevivência, mas não passivo, né? Que desde o dia 1 ele é um ser ativo, ele já é, né? Então esse é um trabalho que a gente faz até para despertar esse olhar de o que esse bebê precisa. Então, como mesmo o senhor trouxe, a gente atender às necessidades físicas e afetivas, emocionais dessa criança, né? Nesse período de 0 a 3 anos, onde ela está se constituindo como sujeito.
num ambiente coletivo, né? Então, a gente diz que na creche, né, a rotina da creche, a gente tem os 3 espaços de vida dessa criança pequena, né? Então, a gente fala que quando ela não está dormindo, ela está sendo cuidada, né? Ou ela está dormindo, ou ela está sendo cuidada. Na troca de fraldas, na alimentação, na hora de vestir um sapato, descalçar, num banho, eventualmente. E quando ela está acordada, ativa, a gente fala que ela está brincando, né? Que é o trabalho dela, que é através do brincar, através, né, dessa exploração, é que ela vai descobrindo o mundo. E na verdade, isso está muito associado. Então, quando a gente fala da creche, assim, a gente não tem como dissociar o cuidar e o educar, né? É uma coisa muito integrada. E os documentos, né, de novo, o currículo da cidade traz isso, né, na sua essência. Então, um momento de alimentação, um momento de troca de fraldas é extremamente pedagógico. Eu acho que o primeiro exercício que a gente faz com esses educadores é de olhar essa criança, esse bebê pequeno, dependente, mas como já um ser, essa interação, né? O que a gente chama de uma interação responsiva. Ao longo de todo dia, naquele período que essa criança está na creche, existem milhões de oportunidades desse que é chamado até serve and return, ação e reação, entre o adulto e a criança. Então, desde o bebê pequenininho, que aponta para alguma coisa e esse educador responde a ele com palavras, que ele está colocando um vocabulário ali naquele ambiente. Então, tudo isso a gente fala que é esse ambiente favorável, né? Então, que ambiente é esse que a gente está proporcionando para essa criança pequena? E eu acho que a essência de tudo é a partir dessa relação segura que ele desenvolve com os educadores da creche, que a gente fala muito desse educador referência, né? Aquela professora daquele grupamento, que existe desde o começo do ano, né? Uma construção desse vínculo. É a partir dessa construção desse vínculo que a criança tem segurança emocional e a partir disso ela consegue explorar e descobrir o mundo. A curiosidade, a iniciativa dela de explorar um brinquedo, de conhecer seu corpo, de testar posturas. Então, a gente diz que, eu sempre brinco, né, que ela a partir desse, a gente enche o tanquinho de afeto da criança e a partir daí ela consegue explorar o mundo. Então, eu acho que quando o senhor pergunta... Dá mais segurança, imagino, para a criança também, né? Exatamente, dá essa segurança. Até uma questão, né? Essa questão do vínculo, quando no começo é muito fácil a gente enxergar isso ao longo desse ano letivo. No começo, né, quando as crianças estão na fase de adaptação, que é um período delicado, né, onde essa criança está conhecendo esse adulto, esses adultos, né, que vão passar essas, muitas vezes, 8 horas diárias com ela, esse novo espaço, novas crianças, ela tem esse momento, esse período, né, de construção dessa relação, desse vínculo, e a partir daí é que ela consegue explorar melhor um brinquedo, esse ambiente vai, né, esse ambiente desafiador, através das propostas de organização de espaços, a partir dessa construção dessa relação de segurança. Porque se a gente não constrói essa relação de segurança, e que basicamente ela é alimentada durante a rotina de cuidados. Então é numa troca de fralda, que é um momento ali de intimidade, né, que vai ter conversa, vai ter olho no olho, vai ter o toque, né, nesse período que a criança, ela é um período sensório-motor, né, é através dos 5 sentidos que ela vai fazendo todas as conexões cerebrais, né, a gente fala desse período de 0 a 3 anos, né, que ela desenvolve praticamente 70% de todas as suas conexões cerebrais, os 16 bilhões de neurônios, né, que o ser humano, o cérebro do ser humano tem, grande parte é desenvolvida nesse 0 a 3 anos. Então, isso tudo, esses estímulos, né, eu gosto até, quando a gente fala da palavra estímulos, eu gosto até de usar também a palavra experiência. O estímulo me remete um pouco a uma coisa de fora para dentro. E a experiência, eu acho que, né, ela é interativa, né? É do adulto com a criança. É aí que tem a aprendizagem, né? Quando existe esse bate-bola que a gente chama. E até a forma como o adulto se refere à criança, a gente tem a tendência de fazer aquela fala meio de bebezinho, né? Que é um tom, né? Que essa experiência é fundamental, não adianta você
dar ordem como se fosse um militar para uma criança de 1 ano e meio, né? Então tem essa adaptação, até do tom da voz, né? Do calor da voz, né? Das expressões faciais, né? Da repetição, né? Numa ação com livros, a criança que pede para repetir sempre a mesma história, né? A imitação, a criança começa aprendendo pela imitação. Então tem várias ferramentas ali, e aí os espaços, por exemplo, que é também um trabalho que a gente desenvolveu com as creches da SPDM, de como o espaço, né, o espaço físico mesmo da creche, equipamentos, materiais, como que eles podem favorecer esse ambiente desafiador, né, com experiências significativas, mas sempre vinculado a esse capital humano, né? A gente fala a importância desse profissional que está ali mediando essas relações. Tudo é a partir disso. Então a gente também tem um olhar muito cuidadoso de apoiar esse educador. A gente sabe que tem muitos desafios, é uma jornada cansativa, uma jornada extensa. Então a gente também tem muito esse olhar de cuidar dele, né? A gente não dá o que a gente não tem. Então, às vezes são coisas simples, parece simples, mas que têm um impacto muito grande. Nesse momento, principalmente, que se a gente for ver, né, esse dia a dia de uma criança na creche, os cuidados estão permeando, né? Quantos momentos de alimentação acontecem? De troca de fralda? Né? São repetidos. É o tempo todo, né? É o tempo todo, o alternar. Eu brincava com meus filhos, criança dá trabalho, né? É um trabalho, né? É uma disponibilidade emocional. Então, assim, a gente tem que olhar para esses educadores. Eu falo que são profissionais que eu admiro muito. Eu sempre começo um trabalho, quando a gente começa uma ação formativa, a gente começa falando assim da admiração que a gente tem por eles. Que muitas vezes não tem talvez esse reconhecimento na mídia, né, na sociedade, mas que realmente eles estão ali desempenhando ali um papel e que muitas vezes a criança está mais tempo sob os cuidados deles do que de horas mesmo, porque ela chega em casa e ela dorme, né? Então, o quanto é importante a gente olhar para esses, e em todos os aspectos, né? De reconhecimento, de condições boas de trabalho, de ferramentas, instrumentos que ajudem, que facilitem, né, essa rotina para que a criança tenha o que ela precisa, mas que esse adulto também tenha as suas necessidades atendidas, né? Então, doutora Ana, acho que a criança, né, nessa primeira infância aí, né, a gente espera sempre um ambiente perfeito, em sintonia com a criança, né? Mas o que pode causar barulho, né, ou estresse para a criança? E aonde que as pessoas, quer seja na creche, quer seja em casa, elas têm que estar atentos nessa sintonia fina, né? Eu chamo isso de sintonia fina com a criança, né? Esse é um aspecto interessante que a gente tem até evidências científicas, né? Muitos estudos recentes que trazem um conceito muito interessante do estresse, né? Então, a gente tem um conceito do estresse que a gente sempre relaciona a alguma coisa negativa, né? Eu estou estressado. Mas a gente tem um conceito de estresse positivo, né? Falando nesse recorte do desenvolvimento infantil. Então, o que é o estresse positivo? É um estresse que te move a uma mudança, né? Então, por exemplo, a criança aprender a dividir um brinquedo, né? Ninguém nasce sabendo. Isso é uma competência que ela vai desenvolver. E para que ela desenvolva, ela tem que exercitar isso, né? E para que ela exercite isso, existe um ambiente que propicia isso, né? Adultos que vão ser referência e possibilidades dela exercitar isso. E na creche é uma grande oportunidade. Então, esse é o estresse positivo, que claro, a gente tem, pode ter ali né? A gente tem até um cortisol, né? Uma adrenalina. Mas como pra gente, né, a gente vai fazer uma prova, um teste, adultos, a gente vai ter, né, o coração vai bater mais rápido, vai bombear mais sangue para os músculos, que é aquela reação que a gente tem de sobrevivência, né, luta ou fuga. E isso é bom, né, isso é positivo e vai gerar uma mudança boa. E aí a gente vai para um outro conceito, que é imaginando todo esse mecanismo, né, tudo isso que acontece em termos metabólicos no corpo quando a gente está sob uma situação de estresse, mas a gente imaginar
que isso é uma coisa duradoura, crônica. Então, numa situação mais complicada, né, de adversidade. Então, negligência, abandono, uma situação de pobreza, miséria, aonde essa criança ela vai ter, como se ligasse esse alarme no corpo dela, né, e ela ficasse em constante situação de luta. Né? Então, com tudo isso alterado. E o corpo, muito sábio, numa situação dessas que a gente tem que estar preparado para lutar ou fugir, a gente tem... O que acontece? O corpo fala, bom, então, crescimento, não precisa agora. Né? Aparelho digestivo, vamos dar um descanso. A gente fica o tempo todo armado. E isso, nesse período crítico, né, de desenvolvimento, isso a gente já sabe hoje em dia que pode causar danos lá na frente, na vida adulta. E muito interessante quando eu comecei a ler sobre esses estudos, que para mim foi uma coisa que me chamou muito a atenção, que, por exemplo, uma criança que teve, né, esse ambiente desfavorável, esse estresse tóxico durante a sua primeiríssima infância, pode ser que ele não lembre, com certeza, né? O bebê vai esquecer, né? Ele não vai lembrar, mas o corpo dele lembra, existe uma memória biológica. E esse adulto lá na sua idade, essa criança na idade adulta, ele tem mais chances de ter diabetes, hipertensão, estar mais no sistema carcerário, doenças mentais. Então, em termos de políticas públicas, e o James Heckman, né, o economista que ganhou o Nobel de Economia, ele faz um estudo falando que todas as ações aqui, nesse comecinho da vida, eles têm o maior retorno financeiro para uma sociedade, o maior, porque ele vai impactar ao longo de todo esse caminho. Então, é um adulto que vai estar mais produtivo economicamente, menos no sistema carcerário, menos no nosso sistema de saúde. Então, isso para mim foi uma coisa muito impactante quando eu me deparei com esses dados, de como esse ambiente, né? E aí a mágica de tudo isso, que me fez justamente trabalhar com esses profissionais que estão em contato com essas famílias. E aí a gente pensa, bom, mas então essa criança, né, essas crianças que estão em situação de adversidade, né, a gente consegue resolver todo mundo, a gente consegue resolver tudo, claro, né, as políticas públicas caminham para isso, são problemas complexos no Brasil, que a gente tem essa desigualdade social, mas aí a gente tem um outro conceito, que é o estresse tolerável, e que daí eu acho que foi o que me guiou muito para a nossa teoria de mudança, que apesar dessa criança estar nesse contexto de adversidade, se ela conta com um adulto estável, uma relação segura, e não estou falando de uma família doriana, né? A presença, muitas vezes pode ser até um educador de uma creche, a figura desse adulto. É como se ele funcionasse como um escudo. Não é que a gente está apagando toda a adversidade, mas isso não entra no corpo dela. Então, realmente eu gosto de dar essa imagem desse escudo desse adulto. Então, acho que isso é muito poderoso, né? A gente cuidar que as crianças tenham essas relações estáveis. Porque a partir dessa relação estável, ela consegue superar uma adversidade. E a gente não tem esse efeito. Eu sou psiquiatra, né? Eu sou mais admirador, mas eu não tenho dúvida que essa parte da vida é fundamental, né? Eu tenho visto muito negligência. Eu chamo, né, tenho essa palavra, como não sou especialista, eu posso abusar de algumas palavras, né? E eu tenho visto muito que a negligência não depende tanto da classe social, né? Lógico que às vezes a gente pode imaginar que a negligência vai ocorrer numa classe social desfavorável, mas eu vejo negligência em classes econômicas abastadas, né? E a impressão que tem é que as pessoas, os pais, eles não estão preparados para esse tipo de conceito, né? Tem talvez um conhecimento fragmentado sobre isso, ou coloca babá, né? Ou terceiriza o cuidado da criança, mas acaba não preenchendo o essencial do que você está falando, né? Essa é uma questão também importante, que eu acho que muito atual também, porque com todo esse avanço, né, dos estudos, então, né, o bebê na capa de jornal, né, olha o poder, os incríveis bebês cientistas, né, eu acho que existe também um cuidado para um discurso do hiperestímulo, né,
Então do que esse meu bebê precisa? Nossa, esse bebê precisa falar mandarim, né? Ele precisa escrever logo, ele precisa ser alfabetizado quanto antes melhor. Existe e aliado a isso, um discurso da pressa, né? A gente vive hoje em dia, através da tecnologia, que não sou contra de maneira alguma, acho que ela tem benefícios enormes, né? Mas acho que a gente tem que ter cuidado com o uso dela, especialmente para essa fase de 0 a 3 anos. E em situações, né, de famílias que não estão numa situação de vulnerabilidade, eu acho que é fácil cair nesse discurso da pressa, de quanto antes melhor, quanto mais melhor, e a tecnologia atravessando essas relações. Então, quando é muito comum a gente vai, né, ver numa praça de alimentação, num lugar de... Você vê famílias no momento de lazer, né, onde a criança está ali se alimentando na hora da refeição, que é um momento social, né, não é só sobre colocar comida dentro do corpo e se nutrir, mas como é um momento de conversa, de olho no olho, a criança olhando uma tela, né? Muitas vezes os adultos, nem eles conversando, mas cada um olhando a sua tela. Então, o quanto isso impacta o desenvolvimento dessa criança, né? A falta desse bate-bola, né? Então, desse olho no olho, dessa conversa, desse toque, a tela não substitui isso. E assim, né? A gente, com esses anos de experiência, a gente sabe que os pais fazem o melhor. Eles não é sobre falar, olha, está fazendo errado. Eles estão fazendo o que eles podem, o melhor que eles podem. Mas eu acho que existe essa confusão. Então eu vou colocar meu filho em vários cursos, eu vou colocar numa boa escola, falando desse contexto, né, de fora dessa vulnerabilidade, tecnologia, muitos estímulos, e muitas vezes a relação entre eles, que é a relação fundante, essa relação principal, ela acaba sendo enfraquecida, né? Então, eu acho que esse é um cuidado, né? Como se fosse um substituto, né? Você pode substituir o contato humano, o olhar, o toque, a brincadeira, cócegas, né? Ou a interação, né, que um pai ou a mãe faz com a criança, né? Ou cantar, né, na hora do banho, ou contar uma história, né? Que é muito poderoso, né? Com a tecnologia não substitui isso, né? Não substitui. Isso não tem. É importante a gente falar isso, porque não tem como, né? A qualidade do estímulo humano ainda é o mais... onde a gente tem o preparo biológico para absorver, né? A tecnologia, a criança não vai absorver uma fração da coisa e não toda a interação humana, a biologia está preparada para isso. Né? Exatamente isso. E é uma coisa interessante, a gente fez um processo de capacitação em escala. A gente tem um programa de visitação domiciliar no Brasil chamado Programa Criança Feliz, Primeira Infância no SUAS, que é um programa de ordem nacional, onde é da assistência social, onde existe um visitador que vai falar para essas famílias da assistência social que estão no cadastro único sobre esse desenvolvimento, né? Como esse cuidador pode propiciar esse ambiente. E a gente trouxe, acho que nesse último recorte, nessa última edição, a gente trouxe a questão da tecnologia. E aí eu acho que tem e a gente teve uma pandemia aí, né? Que eu acho que veio já era um movimento, eu acho que isso amplificou o uso da tecnologia entrando nas nossas casas, nas nossas vidas. E é uma coisa muito interessante, porque a gente fala do uso da criança, até está sendo falado, mas o 0 a 2 anos, inclusive a Associação de Pediatria recomenda 0 tempo de tela, né, para os 0 a 2 anos. E depois, a partir daí, muito controlado, tempo, qualidade, em que momentos, o conteúdo. Mas eu acho que um outro aspecto que é pouco falado é onde está esse adulto. Porque o que a gente tem visto muito, atrasos de linguagem, atrasos na dimensão física, que as creches estão recebendo, né, essas crianças, e estão relatando isso, é uma coisa visível. E aí a gente vê que, porque a criança, aquele bate-bola que a gente fala que tem na creche, tem na casa, na família, ele acontece a todo tempo, né? É quando a mãe está preparando a comida, o almoço, e toca a campainha e ela fala, você viu a campainha? São coisas ali do dia a dia, né? Muitas oportunidades ao longo do tempo. A criança chora e a mãe vai acolher aquele choro. O que você tá? Você está com fome? Você está com frio?
Então, toda essa interação responsiva. E a gente vê agora que também esse adulto não está presente, porque esse adulto está na tela também. Então, quando a criança está lá, por exemplo, explorando um objeto, e ela conseguiu empilhar um cubo em cima do outro, e ela olha para o adulto, muitas vezes basta uma troca de olhar. E cadê o olhar desse adulto? Essa triangulação. Então também tem esse uso do adulto, que é uma armadilha para nós também. E a gente fala que nesse período crítico dos 0 a 3 anos, que ela está se constituindo como sujeito, isso pode ser muito comprometedor, mesmo. Então a gente vê aí um aumento em diagnósticos, né, de vários problemas de ordem de linguagem, motoras, e a gente precisa olhar para isso com mais cuidado, tanto no ambiente da família, quanto no ambiente institucional, né? E essa parceria também entre família e escola, né? Isso também é um trabalho importante. Como é que você viu que a pandemia, né? A gente sempre teme, né, pelos efeitos da pandemia que vão continuar ocorrendo, né? O que você acha que a pandemia fez, né? E como você vê, né? Você chegou a mencionar o transtorno de impactar no desenvolvimento dessa criança, que seja aquisição de linguagem, aquisição de outras capacidades, assim. Eu gostaria que você pudesse falar assim, aonde, ou às vezes se confundir com autismo, fica essa explosão, né, do diagnóstico de autismo, quando na realidade nós estamos falando de déficit de estímulo, de qualidade de estímulos, né? Se você pudesse falar um pouco sobre isso. Eu acho que a gente viveu na pandemia, né, tanto uma questão, bom, todos, né, fomos privados, né, de muitas coisas. Acho que no contexto do Brasil, de desigualdade social, a gente também teve, né, diferentes tipos de privações em famílias que sofreram mais o impacto do que outros. Eu acho que principalmente, né, essa questão desse adulto que não estava disponível, e aí, independente de classe social, religião, né, adultos que realmente, né, foi um momento muito difícil para todo mundo, então adultos que não tinham essa disponibilidade, porque para você estar com uma criança pequena, exige, além de uma disponibilidade física, né, uma disponibilidade emocional, de você atender às necessidades dessa criança. É muito mais fácil você colocá-la na frente de uma tela e você também talvez ir para frente de uma tela, né, do que você tá ali, né, nessas interações. Isso exige, né? Então acho que teve esse aspecto dessa saúde mental do adulto, dele não estar disponível, né? E essa eu acho que é um grande ponto. E o outro ponto é essa criança, de ter restrições quanto à sua... né, a criança pequena, a gente brinca, né? Ela já vai para a porta, né? Ela precisa sair, ela é muito sensorial, ela precisa descobrir o mundo, né? O contato com a natureza, ao ar livre. Quantas famílias ficaram confinadas e não podiam sair de suas casas? Então a questão do ar, do sol, contato com a natureza mesmo. A gente sabe dos benefícios que isso tem. Então crianças ficaram privadas do movimento, né? A gente sabe que para uma criança, especialmente de 0 a 3 anos, se movimentar é respirar. Se você falar para uma criança, né, de 1 ano e meio, não se mexe, é falar não respira, né? Toda essa progressão motora, ela está totalmente ligada com o cognitivo, com o emocional, né? Isso a gente estuda em separados, né? Mas é tudo muito interligado. Então essa falta, né, de possibilidade de movimentação, possibilidade de interação com outras crianças, com familiares, muitas vezes, né, a rede, os avós que faziam parte desse dia a dia dessa criança, agora por um motivo estão separados. Então, eu acho que teve vários aspectos e que com a chegada, né, elas foram chegando, voltando ao ambiente coletivo, eu acho que tudo isso se resume a esse ambiente que não era um ambiente favorável ao desenvolvimento, por questões do adulto, por questões da criança. E aí a gente vê, assim, é uma coisa muito assustadora. Estava conversando agora, lá no Rio de Janeiro, inclusive, os diagnósticos, crianças de 0 a 3 anos, chegando com muitos diagnósticos de autismo, né, do TEA. E então a gente começa a pensar, primeiro, esse cuidado de você, a partir do momento que você faz um diagnóstico, né, o que acontece com essa família, com essa criança. Acho que esse cuidado desse diagnóstico e a gente olhar um pouco mais amplo, né? Será que essa criança teve um adulto conversando com ela? Colocando palavras no mundo dela? Né? A gente sabe que para virar humano a gente precisa, né, do humano. Então, que ambiente foi esse que ela viveu nesse comecinho da vida?
como que ela está chegando, e também um preparo desses educadores, né, que também estavam em suas casas, também viveram a pandemia, também podem ter filhos, né? A gente, então é um assunto complexo. Então como que a gente recebe essas crianças agora num ambiente coletivo? E eu acho que o trabalho que a gente está fazendo muito agora, né, até nesse último projeto com a SPDM, nesse último ciclo, que é uma coisa extremamente desafiadora, que é como no ambiente coletivo a gente consegue olhar para as necessidades individuais daquela criança. É um super desafio, né? Então não é o B1, o berçário 1, não, é o João de 8 meses, é a Maria de 10 meses, que vem de uma família, que vem de outra. Como que a gente consegue, né, estratégias formativas, o espaço, como ele consegue. A gente agora, como o espaço pode ajudar, né? Por exemplo, no momento de alimentação, através de um mobiliário, que a gente está até fazendo agora, recentemente, mesas menores, ao invés de grandes mesas que faz a alimentação das crianças, mesas menores, onde esse adulto possa estar disponível para pequenos grupos. Como é que a gente começa a mexer nessa rotina para esse adulto poder ter disponibilidade para, no momento de refeição, por exemplo, estar disponível para 4 crianças e não para 15? Né? Então são mudanças, né, que parecem simples, mas não são. É porque às vezes pode ter assim, um efeito meio pragmático, falar, com 15 crianças elas vão se ajudar. Né? Mas é difícil a gente imaginar que a criança elas vão fazer aquela bagunça, mas não sei se a bagunça ela ajuda a criança a se organizar, né? E se realmente uma mesa com 4 crianças, né? Quando a família está lá, 1, 2, 3 crianças e você interage, né? 15 crianças, não sei o quanto que isso tem impacto, né? Eu acho que o impacto maior, né, quando a gente fala desse ambiente coletivo, o adulto acaba entrando num piloto automático, né? Então ali ele começa, e é normal que isso aconteça, né? Ele tem que dar conta de alimentar 15 crianças, né, ao mesmo tempo. E que são crianças que estão aprendendo, né, elas estão desenvolvendo competências de autorregulação, de ficar parada. Elas têm dificuldade de ficar com o corpo parado esperando sua vez, por exemplo, né? Então isso é normal, é esperado, né? Não é uma questão da criança ser boazinha ou não. A partir do momento que a gente sabe o que esperar, né? A gente tem expectativas reais dessa criança de 1 ano e meio, 2 anos, que é difícil ela esperar a vez dela. Como que a gente ajuda ela a esperar a vez dela? Será que a gente consegue fazer uma maneira que ela espere menos? Não que a gente não esteja dando a oportunidade dela esperar, porque também a criança, ela é muito capaz, né? Ela sabe, ela consegue esperar, porque ela sabe que no momento dela, ela vai ter esse adulto disponível, né? A gente é muito inspirado numa abordagem chamada abordagem Pickler-Locke, que se passou num outro contexto, após a Segunda Guerra Mundial em Budapeste, num orfanato, mas que a gente traz muitas coisas interessantes de lá, sobre esse cuidado mais individualizado, né? Em uma situação de maior adversidade, onde essas crianças não voltavam para suas casas, né? Então é muito bonito ver como a criança dá conta. Quando ela sabe que ela vai ter aquele momento, né? Então ela espera a vez dela, porque ela sabe que aquele educador vai estar disponível para ela. E esse tempo de qualidade, né, com esse educador, dá esse combustível para a criança passar mais tantas horas. E isso, claro, desde o bebê pequenininho, ela vai dando conta de mais coisas, né? Então é totalmente diferente de um berçário 1, de crianças que estão chegando, para o grupo 3, de crianças de 3 a 4 anos. Então, o que a gente faz de construção até lá? Né? Num grupamento de 3, 4 anos, elas conseguem se alimentar numa mesona de... Provavelmente, o que foi construído até lá? Né? E como que a gente dá possibilidades de autonomia para essa criança? Né? A criança, ela tem muito prazer de fazer. O adulto dando a chance, né? E quando ele sai desse piloto automático, ele consegue dar a chance dessa criança, por exemplo, ela mesma se servir. Chegar um momento de maturidade e na creche, ela servir o prato dela. Como que eu, adulto, de fora, sei o apetite dela? Né? A gente não tem, às vezes eu tô com mais fome, às vezes eu tô com menos fome. Então a gente vai dando chance, olha quanta coisa ela tá aprendendo sobre ela, sobre os outros, sobre os relacionamentos, ao servir um prato. Então se eu possibilitar uma porção que ela possa pegar e se servir,
do quanto ela quer, né? Então, claro que isso é uma coisa, é um trabalho processual, né? Não é uma coisa do dia para a noite. E que vem através desses adultos, né? Dizem que o trabalho da criança é brincar, né? Eu sempre acho que é um conceito importante, assim, né? Que o brincar não é só o lúdico, é o pedagógico, é a capacidade dela ser humana, né? Isso é fundamental. Queria que você pudesse falar não só da importância do brincar, mas como é que podemos que o brincar fique melhor, né? A questão do brincar, né? Eu acho que é uma questão que nos une como seres humanos, né? Quando eu comecei a estudar sobre esse universo do desenvolvimento do 0 a 3 anos especificamente, uma coisa que me chamou muito a atenção foi através até de um documentário que está até no YouTube disponível, chama Babies. E é muito interessante porque ele não tem nenhuma fala e ele retrata bebês nos mesmos estágios de desenvolvimento em vários lugares do mundo, né? Na Ásia, no Japão, na América. E é muito interessante o que tem em comum, né? E o brincar é essa essência, né? Então, em qualquer lugar do mundo, o bebê, o ser humano, o bebê, ele faz as mesmas pesquisas, né? Rodar, seriar, trajetória, se esconder, ficar de ponta cabeça. Então você começa a olhar, você vai num parquinho e você fala, gente, isso é comum a qualquer ser humano, não importa onde, não importa a raça, a classe social. Isso é muito interessante, é uma pesquisa universal nossa, né? Então, a gente já entende esse bebê extremamente capaz, desde o dia 1. Então, também tira um pouco das costas, e eu até como mãe, quando comecei a estudar, meu filho era pequenininho, o bebê, até me tira um pouco das costas esse peso de que, eu adulto preciso ensinar a criança a brincar. Na verdade, a luz que a gente coloca esse adulto é absolutamente fundamental, esse bebê não sobrevive, mas dar uma luz... É um moderador, né? É um protetor, né? É essencial, né? É a primeira coisa, né? A partir desses momentos de qualidade que eu tenho com o meu bebê na rotina, que eu preciso, né? O bebê não se troca sozinho, não se alimenta sozinho, né? Quando ele está acordado, né? Se ele não está dormindo e não está sendo cuidado, ele está acordado ativo, a gente fala que ele está brincando. Nesse momento, ele tem curiosidade. Ele tem iniciativa desde o dia 1 e ele tem preferências, né? Então, o adulto num papel mais indireto, mas não menos importante, de, por exemplo, colocar um objeto do lado do bebê bem pequenininho, que ainda nem rola, eu vou colocar 2 objetos, um de cada lado dele, né? Uma coisa esse exemplo que eu dou que é bem fácil da gente entender, eu chegar com um chocalho e dou na mão do bebê para ele brincar. Isso é uma ação. Outra ação, eu pego para esse mesmo bebê, eu coloco um lencinho de um lado dele e coloco esse chocalho mesmo do outro lado. É uma coisa, né? A gente mas é igual, né? O adulto está organizando esse espaço para o bebê brincar. Mas existe até uma sutileza, né? Nesse segundo cenário, eu estou dando primeiro uma chance dele escolher. O que te interessa mais? É o lencinho ou é o chocalho? E segundo, o que você quer fazer com isso? Você quer balançar o chocalho ou você quer botar na boca primeiro o chocalho? Então é uma visão da criança de falar, ela já é, ela não vai ser, né? Eu acho que isso é uma coisa bem importante nesse papel do adulto. E no ambiente da instituição, da creche, né? Isso é o lugar da família. A família não vai virar, né, um estudioso, não precisa estudar e se desenvolver como um profissional, né? O profissional que estuda e sabe sobre essas fases de desenvolvimento na organização de um espaço para brincar, né? Um espaço que a criança, se não está dormindo, está acordada, ali está ativa, como que ela organiza esse espaço? Então esse brincar, ele entra nesse lugar que é o tempo todo, né? O tempo todo. E deixar que a criança, a partir da iniciativa dela, né? Não que o adulto, a criança muitas vezes convida esse adulto para entrar na brincadeira, e é ótimo, que se esse adulto tivesse a disponibilidade, ele entrar na brincadeira, mas ele deixar a criança liderar, né? E a gente tem a indústria do consumo, né? Que a gente entra numa loja de brinquedos hoje em dia, primeiro que assim, né? 90% são vinculados a um personagem. Então, você paga royalties, brinquedos caríssimos. Muitos desses brinquedos, numa loja de brinquedos, brincam sozinhos, né? Então, a gente tem um conceito que a gente usa do brinquedo, do objeto pertinente, o brinquedo de largo alcance.
que é aquele brinquedo que você aperta uns botões, faz barulho, luz, e que geralmente, se você observar, a criança brinca 1, 2, 3, e daqui a pouco tá de lado. E muitas vezes a caixa que veio esse brinquedo vira um brinquedo e uma brincadeira muito mais duradoura e muito mais interessante para o bebê. Então a gente fala muito que a gente muitas vezes, né, quando a gente faz a gente trabalhou bastante com a SPDM nessa sugestão de compras, né, de materiais, objetos que estão na creche, e muitas vezes a gente vai fazer essas compras em armarinhos. Né, quando a mãe fala, mas ele adora brincar com minhas panelas, com os meus potes, porque isso são objetos que primeiro que ele está vendo no dia a dia dele, estão sendo utilizados, tem um significado para ele, e são objetos que podem virar muitas coisas. Uma caixa de papelão pode virar uma casinha, pode virar um barco, pode virar um chapéu, pode virar uma cabana. Enfim, a criança é ativa, o brinquedo é passivo. Então também a gente, muitas vezes a gente também é imerso nesse discurso do consumo. Ah não, mas eu preciso ter brinquedos caros, tecnológicos. Para essa fase, eles precisam mesmo exercitar a criatividade. Eles é que vão dar significado para aquele objeto, para aquele material. E é muito curioso porque esses objetos, esses materiais, esses brinquedos abertos que a gente chama, eles podem interessar do 0 aos 6 anos. Né? Uma caixa de papelão tem um sentido para um bebê que vai entrar dentro. Para uma criança de 6, 7 anos, está brincando com a caixa de papelão também. Né? Então, acho que tem esse brincar que é um pouco mais amplo do que muitas vezes a gente já logo imagina uma criança brincando com um brinquedo caro, né? Muitas vezes caro, que muitas vezes uma família que não vai ter acesso acha que vai estar privando o seu filho, e de maneira alguma. Né? Então, eu acho que esse brincar, nesse papel da criança ativo e o papel desse adulto, eu como mãe estava falando, talvez eu não tenha que ficar ali liderando essa brincadeira, mostrando o tempo todo. Eu tenho coisas para fazer também, né? Os adultos estão ocupados, o tempo é... Mas como que eu organizo e propicio esse ambiente, tanto em casa como na instituição, claro, favorável para que ela exercite essa autonomia, sua iniciativa, né? Num ambiente seguro. Então, acho que esse conceito do brincar, que eu acho que é um conceito que a gente tem que falar sobre ele. Muito obrigado, doutora Ana Maria, por essa aula assim, de como que esse período, né, da pré-infância, né, pode ser melhor, né, pode ser mais interessante, pode ter um impacto melhor nas nossas crianças. Né? Obrigada, a gente costuma até falar, né, que quanto antes melhor, mas nunca é tarde, né, e como esses anos, né, esses primeiros anos podem mudar a vida toda, né, então muito obrigada pelo convite.